para dar essas dicas para a gente. Tudo bem, Dirceia? Seja bem-vinda aqui ao programa. Né, como é que é essa questão, como é que eu faço, né, o meu filho, por exemplo, ter interesse por comer alimentos saudáveis, né? A gente sabe que hoje em dia é muito fácil. A gente vai no supermercado, os chocolates, salgadinhos estão todos nas partes de baixo da prateleira, das prateleiras, né? Justamente para a criança passar por ali e já ir colocando no carrinho, né? Sim. Como driblar isso e fazer com que a criança não tenha esse interesse, que é normal de qualquer criança ter interesse por guloseimas, né? Tá, vamos só retroceder um pouquinho onde começa todo esse início do problema, né? Onde o futuro da criança é traçado, digamos assim. Lá na formação genética vinda pelos genes saudáveis ou não dos pais, né? Do pai e da mãe, e depois durante toda a gestação da mãe. O que acontece? Se a criança tem se a mãe tem uma deficiência nutricional, por exemplo, deficiência de ômega 3, presente nos peixes, nas castanhas, nos ovos caipiras, deficiência de zinco, deficiência de vitamina D. O zinco está presente em mais de 300 funções do nosso metabolismo. Né? A falta de zinco, o paladar da criança pode vir a ter um paladar mais adocicado. Ela pode, com a falta de zinco, ter um paladar mais voltado para os doces. Mais vontade de comer doces. Então, toda essa deficiência nutricional vai acarretar numa criança mais saudável ou não. A preferência alimentar também da mãe vai ser a preferência alimentar da criança, tá? Então, isso é muito importante. Passar o microfone. Então, isso é muito importante, a gente ter esse foco desde lá da barriga da mãe. Tá, isso é fundamental para traçar o futuro nutricional. A mãe tem que cuidar da alimentação e não é porque está grávida que vai comer por dois. Claro, exatamente. Exatamente. E essa falta de nutrientes pode acarretar em diversas doenças, obesidade, diabetes, síndrome do pânico, esquizofrenia, a criança ser mais ativa ou não, ser mais deprimida ou não. Então, é fundamental os pais, desde lá do início, se alimentarem bem para traçar esse futuro para a criança. Isso é uma coisa, digamos que é o início de tudo que os pais têm que pensar. Hábitos, por exemplo, Dirceia, né? A gente sabe que hoje em dia a maioria dos pais, né, trabalham fora, não tem muito tempo para ficar com os filhos, às vezes deixam com uma babá, né, ou até com os avós. Sim. Né? E a pessoa não tem muito tempo para ficar ali com a criança, coloca a babá, né, que é a televisão, babá eletrônica, e a criança faz tudo na frente da televisão. Ela faz as refeições na frente da televisão, ela brinca na frente da televisão. É prejudicial? A criança não percebe muitas vezes o que está comendo, né? Claro, exatamente. Ela não vai observar o alimento. A criança tem que observar o formato do alimento, o odor dele, o cheiro, o aroma, né? Ficar na mesa, comer com os talheres direitinho. E não na frente da TV, olhando muitas vezes coisas que não são boas, que vai tirar totalmente o foco da criança naquele alimento. A alimentação, o fato ali da criança sentar na mesa, comer com os pais, claro, sempre quando possível, né? Hoje em dia a gente sabe que isso às vezes não é sempre possível, mas sempre que puder, sempre que conseguir, isso é muito importante. Outra coisa muito importante, os pais levarem as crianças na feira. Para quê? Para elas irem conhecendo os alimentos, irem palpar o alimento, ver como é que é o alimento, o cheiro que o alimento tem, que cor que o alimento tem. Pedir para a criança, meu filho, escolhe um alimento, escolhe o que tu quer provar. Escolhe uma fruta. Sim, escolhe uma fruta, escolhe um vegetal, depois vai para casa, faz uma preparação, nem que seja um suco, alguma coisa desse tipo mais prática, mas pede para a criança ter esse contato maior com o alimento. Isso é muito importante, porque a criança não conhece. Se os pais não falarem para ela, não mostrarem os alimentos saudáveis, elas não vão saber. É pelos pais que elas vão direcionar os alimentos saudáveis ou não que elas vão ingerir. Se os pais só apresentarem guloseimas para as crianças, depois, alimentos na fase adulta, rápidos, é muito mais difícil, claro, né? Com certeza, depois cada vez piora mais. Se os pais só apresentarem alimentos rápidos, essa vai ser a preferência alimentar da criança. Por exemplo, né, eu tenho um filho que só come depois de uma certa, por exemplo, com 2 anos de idade, né? Eu já acostumei ele a comer ali todas as guloseimas, né? Como fazer a criança mudar esses hábitos? Como o pai está nos assistindo agora, Dirceia, consegue mudar?
né? Porque depois que a criança já prova e já sente aquele sabor, né? Já tem aquele costume de comer algo que não é muito saudável, como mudar isso, né? Uma coisa importante assim, ó, é ter um cardápio balanceado. No dia a dia, um cardápio mais variado possível. Isso é muito importante, tá? Só que, por exemplo, é um cardápio balanceado, né? Isso aqui são opções que a criança pode levar, fazer de lanches, tá? Assim, quem não tem muito tempo, comprar, por exemplo, sempre preferir as coisas mais integrais, né? Pobres em gorduras saturadas, isso é muito importante. As castanhas, as amêndoas são muito ricas em ômega 3, em selênio, importantíssima para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento cognitivo da criança, para a imunidade. A chia que a gente tem ali também é um alimento basicamente novo, é rico em ômega 3, em zinco também. Coloca em cima da comidinha da criança, é bonitinho, é umas bolinhas, a criança vai gostar. Usar muita criatividade, isso é muito importante. E não deixar assim, se a criança não gostou daquele alimento, não desistir. Tu tem que oferecer até umas 20 vezes o alimento para a criança até ela dizer, até ela acostumar o paladar dela. Mas não porque forçar tudo é um hábito, também, não né? forçar. Aquela questão de precisa comer o prato, deixar o prato vazio, senão fica de castigo. Aí a criança sente uma pressão absurda, né? Não, aí ela vai achar que o alimento é ruim se tu ficar pressionando ela ou se tu oferecer recompensas para ela. Ela vai achar que aquilo ali não é uma coisa boa para ela. Então, assim, deixar muito claro, tu não quer comer, tudo bem. Tu só vai só vai comer na próxima refeição. Sabe? E não ficar oferecendo lanches para ela, depois se ela não quiser comer. A criança é muito esperta, depois ela nunca vai querer comer o prato, vai querer comer os lanchinhos nos intervalos que os pais dão. Com certeza, tem que criar o hábito aí, desde pequenininho ali, já, na verdade, antes, né? Como tu falaste, desde ali, o já início. Na gravidez ali já tem que ir policiando e tendo uma alimentação saudável para depois... Né? E também não adianta nada, né, Dirceia, aplicar ali e colocar, fazer a criança comer um alimento saudável. Por exemplo, tu toma suco e eu vou tomar Coca-Cola. Não adianta, aí não dá certo. Os pais são tudo para a criança, né? Tem que mudar geral a alimentação da família. Claro, né? as crianças, os pais têm que ter paciência, têm que ter criatividade, e principalmente tem que ter bastante amor, né, para ter tudo isso. Com certeza. Muito obrigada pela presença, Dirceia. Adorei te receber novamente aqui no programa. Obrigada. A gente vai para o intervalo e já volta com mais TPM. Fica aqui comigo.